Padre, quem se suicida vai para o céu? No Pergunte ao Padre de hoje eu quero responder uma dúvida de um jovem que há alguns dias fez essa pergunta numa das nossas lives, das nossas transmissões, sobre o suicídio. O pai dele se suicidou e ele me perguntava: Padre, quem se suicida vai para o céu? O suicídio é um pecado que impede a pessoa de ser salva? Hoje eu trago essa reflexão para esse jovem e acredito que a partir dessa pergunta, talvez a dúvida dele é a dúvida de muitas pessoas. Por isso, o Pergunte ao Padre de hoje: as pessoas que se suicidam não têm salvação? O ponto de partida para a gente iniciar a resposta, Catecismo da Igreja Católica, número 2280 e seguintes. A Igreja nos ensina que não se deve desesperar da salvação das pessoas que se suicidam. Então, a resposta inicial já é essa: não se desespere da salvação das pessoas que se suicidam. Vamos ver o texto, número 2283. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, veja bem, a pessoa, talvez ali naquele último instante da vida dela, de um último suspiro, se houve ali no coração, na alma, um sincero arrependimento e um pedido de perdão a Deus, os caminhos da misericórdia de Deus são insondáveis. A Igreja vai dizer também que as pessoas que muitas vezes chegam diante do ato de um suicídio, essa pessoa está com sérios problemas psíquicos, emocionais, e isso com certeza deve ser levado em consideração. Número 2282. Distúrbios psíquicos graves, angústia, medo, provação, sofrimento podem diminuir a responsabilidade do suicida. Aqui nós entramos numa seara da culpabilidade. Uma coisa é o ato em si, o fato, abstratamente. O suicídio, sim, é um ato grave, é um pecado. Mas a culpabilidade do sujeito, da pessoa, aí é preciso a gente entender essa dinâmica. No direito, nós vamos chamar isso de imputabilidade ou inimputabilidade, ou seja, a responsabilidade ou não que a pessoa tem diante daquele ato que ela comete. A Igreja vai dizer que em muitas situações de perturbações mentais, psicológicas, emocionais, a culpabilidade da pessoa pode ser agravada, atenuada ou até mesmo extinta. É o caso, por exemplo, do suicídio. Por que a fé cristã nos ensina que nós não podemos tirar a própria vida? Porque a vida nos foi dada por Deus. Número 1280. Somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Quinto mandamento: não matarás. Então veja, a sua vida, você não escolheu ter a sua vida, você não escolheu nascer, não estava no seu domínio, foi dada a você. Então você não pode tirar algo que você não se deu. O suicídio em si é um ato grave que atenta contra o amor de Deus. Recentemente correu a notícia muito triste e lamentável de um padre que se suicidou, um padre jovem. Essa morte gerou muita comoção e também muitos debates sobre este assunto. Inclusive um padre que eu gosto muito de ouvir os vídeos dele nas redes sociais, ele falando desse assunto, ele disse que não se deve falar sobre esse assunto, porque falar sobre suicídio nas redes sociais é a gente fomentar as pessoas, de certa forma, fazer propaganda do suicídio.
Na verdade, eu não concordo muito com a ideia desse padre. Na verdade, isso é uma teoria que vem desde o século XVIII, chamado efeito Werder. É um certo tabu, né? Não se deve falar sobre suicídio. A imprensa usava muito isso, né? Porque achava que ia provocar e instigar outras pessoas também ao suicídio. Mas hoje há uma compreensão diferente. Hoje se fala do efeito Papageno. Na verdade, é o quê? Você falar no sentido da prevenção, de alertar as pessoas, ajudar as famílias a perceberem os sinais de uma pessoa em depressão, de uma pessoa com possível tendência ao suicídio. Então, deve-se falar sim. É claro, você não vai expor os motivos, que jeito que a pessoa se suicidou, nada disso. Mas você vai trabalhar a prevenção. Hoje em dia existe até o mês, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Falando ainda desse caso do suicídio desse padre, vi também um outro vídeo de um padre dizendo que a culpa do suicídio do padre era da igreja, era do bispo, era dos outros padres que não o acompanharam, não ajudaram, não tinha ninguém morando com ele. Eu também discordo dessa ideia ou dessa teoria, porque já acompanhei muitas famílias onde houve casos de suicídio em que a pessoa que se suicidou, ela era totalmente cuidada pela família, protegida, amada, não faltou cuidado, mas era uma doença. E muitas vezes é justamente esses gatilhos que vão vir por conta da doença, do distúrbio, de uma depressão muito profunda. Então, vale a pena a gente conversar sobre isso no sentido da prevenção. É um assunto muito importante nos nossos dias. O número de pessoas jovens, adolescentes, tentando se suicidar é algo que tem crescido. Portanto, vamos estar atentos aos sinais, aos comportamentos da pessoa, porque muitas vezes aquela tristeza que não quer passar, aquela depressão que não quer curar, a gente precisa estar junto, próximo, ajudando a cuidar e levando essas pessoas ao entendimento de que elas são importantes, são amadas, que elas têm uma vida pela frente, que elas têm uma missão a cumprir. Esse foi o nosso Pergunte ao Padre, um tema importantíssimo, pertinente. Eu espero ter respondido a dúvida desse jovem, voltando lá no início, né? As pessoas que se suicidam não são salvas. A igreja não ensina isso. A igreja diz que não se deve desesperar da salvação das pessoas que se suicidam. Rezemos por elas, rezemos clamando a misericórdia de Deus sobre elas. Se você tem alguma dúvida aí te perturbando sobre a fé, sobre a doutrina católica, manda para o padre. Quem sabe o próximo vídeo Pergunte ao Padre pode responder a sua questão. Um grande abraço e fique no colo da mãe.